casa, por intermédio do pensamento fecundo desse pensador nato, né? Inserido nesta fonte também inesgotável de sabedoria e de intelecto desse grande pesquisador que deixou esse legado denominado direito de pesquisar. E isso foi o que ele fez em toda a sua trajetória neste mundo de escasseus, esse mundo de prova e expiação. E me refiro para a alegria de todos nós nesta noite a André Lang. Será o nosso homenageado esta noite aqui no nosso instituto, por alegria e honra das letras beletristas e do grau de capacidade racional do mesmo, né? Haja visto que semelhante atrai semelhante. Felizmente, né? Temos a honra de dizer isso, felizmente, entre nós existem instituições à altura, à compreensão do pensamento desses grandes pesquisadores, sobretudo esses que estão inseridos nesta obra, né, do autor já citado, os investigadores da alma e do espírito 5 séculos de pesquisa. Isso é coisa rara, nem todos, nunca se diz espírito, faz parte desse movimento que nós conhecemos, sobretudo brasileiro, tem capacidade de compreender uma obra desta natureza. Tanto sim que esses núcleos, né, não estamos aqui denominando, né, não estamos aqui personificando nenhum, adota, cultua, prega, espiritismo religioso. Isso aqui não é para esses meios. Você disse o termo certo, prega espiritismo religioso. Hã? Você disse o termo certo, prega espiritismo. É, prega. O espiritismo religioso, certamente uma obra desta natureza, daqueles luminares que estão ali, aqueles corifeus do pensamento fecundo, da fina flor do pensamento francês, como o próprio autor denomina, né? Esses grandes, né? Baluarte, não pode ser compreendido em um meio onde cultua o religiosismo. Infelizmente, a condição de espírita tenho o desprazer de dizer isso. Gostaria que fosse o contrário, mas não tem nada perdido. Ontem ele não era aceito nem como religião, o espiritismo. Pelo menos hoje já se aceita. A discriminação está menos. Há 30 anos atrás, quando eu conheci esta filosofia, eu vi de visu muita gente do outro lado da rua, onde atravessaria para entrar, chegar na porta da instituição espírita, olhando para um lado e para o outro. Se tivesse gente na rua, não atravessar, para que o pessoal da rua não percebesse que ele ou ela ia entrar no centro espírita. Tamanha discriminação. Eu cheguei a visualizar isso. Quando eu senti que não tinha ninguém mais olhando, está aquele pulo de giro, atravessar e tudo. Como o caranguejo que entra no buraco, né? Como se o perigo. Pronto, estou livre. Entrou ali, estou livre. Ninguém me viu.
já vi também uma dirigente de uma instituição sair assim, parte de cima da instituição, na janela, e o pessoal está na rua olhar e dizer, a casa do demônio ali. Dizer para ela, a presidente, foi Raquel Ribeiro, ali no Barbalho, casa de Emmanuel. E ela respondeu à altura, foi por isso que você foi atraída para aqui. Que ele se atrai. Respondeu à altura. Pois é. André Lang nasceu na Inglaterra em 1843 e desencarnou em 1912. Foi filósofo, poeta e autor de importantes livros de antropologia, mitologia e psicologia. Escreveu, não essa psicologia atual, né? Quem ignora, né, o seu instrumento de ocupação. Psicologia, ciência que estuda a alma, a mente e a alma. E, no entanto, ela desconhece o espírito. O espírito é um incógnito entre esses profissionais. Certo? Ao ponto de Cristiane Amaral, presidente da instituição ICBL, né? Ela dizer que não conhece nenhum psicólogo espírita aqui. Porque todos eles negam. Não é o caso desse aqui. E de muitos que estão aqui na condição de psicólogo. Né? Para psicólogo piorou. E nem esse curso de parapsicologia aqui não tem. Certo? Se o psicólogo desconhece o ser imortal que insere o homem, imagine a parapsicologia. Imagine ela. Escreveu também histórias fantásticas. Filiou-se à Sociedade de Pesquisas Psíquicas, chamada SPR, a partir de 1906. Também já se interessasse, embora já se interessasse por assuntos paranormais há muito tempo. Ele os estudou tanto do ponto de vista histórico quanto antropológico, submetendo-os a rigorosas pesquisas laboratoriais. Inclui-se entre os que investigaram a faculdade mediúnica da senhora Leonora Piper, de Boston, Estados Unidos, obtendo notáveis resultados no campo das pesquisas sobre telepatia. Em 1911, é eleito para o cargo de presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, quando desenvolveu intenso trabalho no sentido de ampliar o raio de ação da sociedade na área, até certo ponto restrita, da fenomenologia psíquica. Publicou inúmeras obras. Nestas obras, o Dr. André Lang relata as suas próprias experiências com uma jovem inglesa de distinta família, a senhorita Angus, que era notavelmente dotada de faculdade clarividente, utilizando-se de cristais. No meu tempo de leigo sobre os fenômenos paranormais,
indiquei consultar inúmeras pessoas que se dizia visionária dos cristais. Sabe o que são essas pessoas? Que as pessoas que fazem consultas, a gente vê muito isso nos candomblés da vida. São médios videntes, né? Que utilizam de um instrumento dessa natureza, cristalinos, seja bola de cristal, outro é copo com água, copo de vidro com água, e por aí se vai. E esses objetos servem de estímulo à sua mediunidade vidente e clarividente. Simplesmente a única função que o material exerce é essa: servir de estímulo, só para facilitar a sua concentração e fazer acontecer o fenômeno psíquico. É um fenômeno psíquico. Essa que é a verdade. Não há aí um fenômeno mediúnico que é para esses indivíduos dotar dessa faculdade. Não há ali uma intervenção de um espírito aliado a ele. Ele por si só, na condição de espírito, dotar da capacidade de criação que é, né? Consegue visualizar, entrar nos arquétipos mnemônicos do indivíduo consulente e relatar algo que está acontecendo de forma presente ou de forma retrospectiva, né? Retrospectiva ou futura na sua vida, certo? Olha o que diz aqui o autor na condição de uma nota a respeito disso que eu estou dando aqui, meus pormenores, passando aqui minhas objeções, fruto das minhas pesquisas, na condição de que sempre fui, desde pequeno, esse indivíduo que gosta de investigar. Nunca deixei me levar por aquilo que me falava. Nunca fui considerado Maria vai com as outras. Sempre gostei de ver para ver, ir lá investigar, sentir, né? As pesquisas do Dr. André Lang com os cristais levaram o célebre professor William Barrett a admitir a autenticidade dos fenômenos de clarividências obtidos por meio desse processo, embora reconhecesse a existência de escândalos fraudes. Escândalos e fraudes. E eu constatei muitos desses. E ela relatava para mim que era uma questão de aprendizagem. Adquiriu a técnica e ela utiliza. Ela não tinha faculdade nenhuma, ela não via nada, era simplesmente uma técnica desenvolvida para ela ali fraudar, ludibriar o consulente, certo? Embora isso tenha fundamento lógico, essa faculdade, por intermédio desses objetos, há muitas fraudes também. Tanto o pesquisador tem que ter muito tato psicológico para não comer o gato por uma lebre. A última visão que apareceu em cristal, narra o Dr. Lang, interessava a senhorita Angus, mas desapareceu para dar lugar à aparição de uma senhora vestida com esmero e deitada em um sofá, com os pés descalços.
A sensitiva não conseguia distinguir o rosto dela, porque a imagem lhe parecia voltada de costas, de modo que anunciou a nova visão com manifesta contrariedade, uma vez que estava interessada na imagem anterior. Em um sábado, dia 5 de fevereiro de 1897, o Dr. Lang teve a oportunidade de fazer experiências com a senhora Angus, juntamente com a senhora Bissotti. E quando esta lhe anunciou que havia pensado em certa coisa para aparecer no cristal, a senhorita Angus divisou no mesmo uma alameda de bosque ou de jardim perto de um rio, em um céu perfeitamente sereno e completamente azul. Na referida alameda achava-se uma senhora elegantemente trajada que, passeando, fazia girar sobre o seu ombro uma sombrinha belíssima, tendo os seus passos em encadeamento rítmico algo curioso. Ao lado dela estava um jovem cavaleiro vestido com uma roupa branca leve, como a que se usa na Índia. Tinha os ombros largos, pescoço curto, nariz afilado e escutava sorrindo, mas indiferente às palavras de sua companheira, evidentemente muito viva e muito loquaz. O rosto dessa senhora estava um tanto pálido e descarnado, como o de uma pessoa em má condição de saúde. Depois a cena mudou e apareceu o mesmo moço sozinho, tomando conta de um grupo de trabalhadores ocupado em derrubar árvores. A senhora Bissotti reconheceu logo na imagem que apareceu no cristal o próprio irmão, a senhora Clifford, que se achava na Índia, e ficou muito espantada quando a senhorita Angus imitou o andar da pessoa vista no cristal, andar peculiar causado por enfermidade que a senhora Clifford havia sofrido anos antes. Além disso, a senhora Bissotti e o seu marido reconheceram o cunhado no homem visto pela sensitiva e então apresentaram à senhorita Angus uma fotografia da senhora Clifford. Quando a noiva e a senhorita Angus observou que o retrato parecia muito com a senhora que ela vista no cristal, conquanto nele parecesse mais bonita, depois recebemos um novo retrato da senhora Clifford, tirada na Índia, no qual aparecia perfeitamente o rosto pálido e magro da visão do cristal. No dia seguinte, domingo, 6 de fevereiro, a senhora Bissotti recebeu da Índia uma carta da irmã com data de 20 de janeiro. A senhora Clifford descrevia nela a localidade indiana, aonde havia ido para uma grande cerimônia e na qual passeara muito no jardim beirando um rio. Acrescentava que iria partir com o marido para outra localidade, da qual sugeriram para pleno campo,
até o fim de fevereiro, pois uma das atribuições dele consistia em serviço de derrubada de árvore para a preparação de 2 campos, precisamente o que a senhorita Angu visualizara no cristal. Quando a cética senhora Okbu foi informada dessas coincidências, teve uma ideia. Ela escreveu à filha para lhe perguntar se quarta-feira, 2 de fevereiro, estivera deitada em um sofá de roupão e com os pés descalços. A jovem lhe respondeu que estivera assim. Mas quando soube de qual maneira o fato chegara ao conhecimento de terceiras pessoas, expirou toda a sua reprovação por essa forma de invasão ilícita da intimidade da vida de família. O incidente dos pés descalços se dera entre as 4h30 e 17h30 da tarde, ao passo que a visão no cristal que a ela correspondia se verificara às 10 horas da noite. E comenta o professor Ernesto Bozano, aí vem o mestre, explicando por que isso. O fato aconteceu em um horário e a visão foi tida em um outro horário. Né? Olha o que esse Colifeu fala com toda a propriedade intelectual que este homem tem. Neste episódio, segundo Ernesto Bozano, está ali. Neste episódio não se trata de clarividência no presente, considerando-se que, no incidente dos pés descalços, pôde-se verificar que a jovem não se achara em tais condições senão 3 horas antes de ter sido visualizada no cristal. É preciso então acreditar que, uma vez estabelecida a relação psíquica entre o sensitivo e a jovem em questão, isso é, relação psíquica que se estabelecera por intermédio da mãe dela, presente à experiência. A senhorita Angus, que era sensitiva, chegar a visualizar esse incidente porque ele ainda vibrava vivamente no limiar, na entrada, da consciência da pessoa longe. E, neste caso, o incidente fora transmitido pela personalidade subconsciente do sensitivo à personalidade consciente por meio da visão no cristal. E prossegue o ilustre autor de A Crise da Morte. Em suas ilações sobre os especiosos fenômenos, pode-se dizer outro tanto relativamente ao segundo episódio verificado entre a Inglaterra e a Índia. Com efeito, a senhorita Angu teve primeiramente a visão de 2 pessoas passeando num jardim. E logo depois, a outra visão de uma das 2 pessoas em questão ocupada em fiscalizar um serviço de derrubada de árvores. O que prova que, em ambos os casos, não se podia
mateada. É isso aí, nós estamos nessas horas ali. Né? Vamos lá. O que prova que, em ambos os casos, não se podia tratar de clarividência no presente, e que se trataria, ao contrário, de leitura à distância em subconsciências alheias. Será que se tratava de um fenômeno de telepatia ou de teleminesia? Em outras palavras, estaríamos em presença do conhecido processo de recepção passiva de impressões psíquicas à distância de uma faculdade supranormal que busca e escolhe informações mnemônicas em subconsciências alheias. Observe, a este respeito, que se trata de incidentes pessoais que existem ainda vivos no limiar das consciências dos protagonistas distanciados, o que sugere tratar-se efetivamente de percepção passiva ou telepática, impressões psíquicas e não telemnésia. O fenômeno, embora tivesse encontrado fascinante rotulação, constitui em seu íntimo mecanismo um verdadeiro e instigante enigma que desafiou por algum tempo os pesquisadores voltados para as desconcertantes manifestações do psiquismo humano. E a gente fica